Torcida palmeirense, que carrega no peito essa paixão que atravessa décadas, hoje o clima já amanheceu diferente, quase como se o ar tivesse um cheiro de decisão rondando o Allianz Parque. Tem dia que o torcedor acorda mais confiante, mais vibrante, mais ligado à história do clube, e hoje é exatamente isso que está acontecendo. É como se cada passo da manhã lembrasse que amanhã tem jogo grande. Jogo que pode recolocar o Palmeiras no lugar onde sempre se sente confortável, na liderança do Campeonato Brasileiro. E quando essa sensação toma conta, não tem como negar. O coração palmeirense bate mais forte com aquele pressentimento de que a virada está próxima e que o final da temporada pode reservar algo ainda maior. Porque o torcedor sabe que, além da briga no Brasileirão, existe a grande noite do dia 29, aquela que pode marcar para sempre mais um capítulo gigante na história do clube. A noite do sonho, pelo tetracampeonato da Libertadores. E quando o torcedor está confiante, tudo ganha uma energia diferente. Até as declarações de jogadores de outros times acabam sendo encaradas como combustível. Foi o caso do atacante do Fluminense, que apareceu falando que está com aquela sensação de que vai marcar na quarta-feira e, já que o Brasileirão não será deles, que ao menos possam atrapalhar o rival carioca que briga na parte de cima. Esse tipo de fala mexe com o palmeirense, porque lembra que cada detalhe, cada rodada, cada tropeço ou acerto vai construindo o caminho do campeonato. E amanhã, às 19h30, no Allianz Parque, o Palmeiras entra em campo contra o Vitória para fazer exatamente o que precisa ser feito: vencer e pressionar o rival. Porque se o Verdão conquistar os 3 pontos, assume o topo da tabela e joga todo o peso para o jogo das 21h30, quando Fluminense e Flamengo entram em campo. A torcida sabe que precisa fazer o seu papel, apoiar, empurrar, acreditar que tudo pode mudar de uma hora para outra. E em meio a essa expectativa toda, surgem alguns números que chamam a atenção e que, ao mesmo tempo que despertam elogios, também acendem um alerta. O goleiro Carlos Miguel, desde a sua estreia no Brasileirão de 2025, já fez 18 defesas em finalizações de dentro da área. É uma marca impressionante, mostra reflexo, qualidade, tempo de reação, mas também escancara que alguma coisa ali na defesa não está funcionando como deveria. Porque um goleiro só trabalha tanto dentro da área quando o sistema defensivo abre brechas que não deveria abrir. E isso precisa ser visto com cuidado, especialmente nessa reta decisiva da temporada em que qualquer vacilo pode custar muito caro. Só que o torcedor mal processa essa preocupação e já é surpreendido com outra bomba, dessa vez positiva. Surgem informações internas indicando que o Palmeiras monitora 3 nomes de peso para a próxima temporada. 3 jogadores que, se realmente chegarem, mudam o patamar do elenco e colocam o clube ainda mais forte para 2026. A diretoria avalia a contratação de um meio-campista que já provou sua técnica inúmeras vezes. Um centroavante conhecido mundialmente e um atacante de ponta, que está no radar de vários clubes grandes. 3 nomes gigantes, 3 perfis diferentes, 3 reforços capazes de transformar qualquer elenco. A torcida vibra só de imaginar, mas também entende que, por enquanto, são apenas possibilidades sendo estudadas. Mesmo assim, não tem como negar que a ideia de ver jogadores desse nível vestindo verde e branco já faz qualquer palmeirense sonhar acordado. Enquanto isso, também surge a informação sobre a arbitragem de amanhã. Lucas Paulo Torezinho será o responsável por conduzir a partida contra o Vitória. Ele já apitou 3 jogos do Palmeiras, com 2 vitórias e 1 derrota,
sendo 2 desses confrontos disputados na atual temporada. O torcedor sempre fica com um pé atrás quando se fala de arbitragem, principalmente depois dos episódios recentes, mas a verdade é que amanhã o foco precisa estar totalmente no jogo, na entrega, na postura e na capacidade da equipe em decidir partidas grandes dentro de casa. E mesmo com toda essa movimentação sobre o time titular e possíveis reforços, tem algo que não pode ser ignorado. O Palmeiras precisa olhar para o seu sistema defensivo com carinho e atenção. Não se trata de jogar responsabilidade em cima de ninguém ou diminuir a importância de quem já está no elenco, mas sim de reconhecer que a temporada mostrou falhas que não podem se repetir no próximo ano. E isso passa, inevitavelmente, por reforçar a zaga. O torcedor não pede substituições radicais, mas entende que contar apenas com o que já existe talvez não seja suficiente. É necessário ter alternativa, ter competição interna, ter jogadores prontos para segurar a bronca em jogos grandes. A sensação é que mais um zagueiro forte, seguro e experiente seria fundamental para elevar ainda mais o nível defensivo do time. Outra situação que tem chamado a atenção é o momento do lateral Kelvin. Antes da lesão, vivia uma fase muito boa, com confiança, intensidade, boas chegadas ao ataque e um desempenho sólido na defesa. Depois da recuperação, voltou abaixo, sem o mesmo ritmo, errando mais do que o normal. Não é uma crítica gratuita, é apenas o retrato de um jogador que precisa reencontrar seu melhor futebol. E o torcedor já olha para o banco, vê outro lateral do mesmo nível e sabe que existe disputa direta por posição. Kelvin precisa retomar o nível de antes para recuperar seu espaço e ajudar o time nesse final de temporada. No treino mais recente, o elenco trabalhou bastante movimentação, construção de jogadas e finalização. Quem participou da partida contra o Santos fez um trabalho mais leve, voltado para a recuperação no Centro de Tecnologia e Neurociência do clube. Ainda resta mais uma atividade antes do jogo, uma última oportunidade para ajustar detalhes, corrigir posicionamento, organizar ideias e entrar em campo com um único objetivo: vencer. Porque o Palmeiras tem apenas 6 partidas até o fim da temporada, contando a grande final da Libertadores. E se vencer todas elas, conquista tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Tetracontinental. É simples no papel e gigante na prática, mas é exatamente isso que mantém a torcida viva, pulsante e confiante. E enquanto o dia avança e a partida contra o Vitória se aproxima, o clima ao redor do Palmeiras vai ganhando uma intensidade que só quem vive futebol entende. Cada torcedor sente que esse momento da temporada é daqueles que definem rumos, que ficam marcados para sempre, porque não se trata apenas de 3 pontos ou de mais um jogo no Allianz Parque. Há algo maior em jogo, algo que envolve confiança, retomada, força mental e, principalmente, a capacidade do time de transformar pressão em desempenho dentro de campo. E isso não é novidade para ninguém que acompanha o Palmeiras nos últimos anos. Quando o peso bate, o clube responde. Quando a dúvida aparece, o Palmeiras se levanta. Quando o campeonato parece escorregar das mãos, o time encontra uma maneira de puxá-lo de volta. Essa é uma das marcas que mais orgulha a torcida, essa resiliência que se tornou quase uma identidade recente do clube. Ao mesmo tempo, a preparação para a final da Libertadores segue caminhando em paralelo, como uma sombra gigante, silenciosa, mas sempre presente. Todo mundo fala que o foco agora é o Brasileirão, que é preciso pensar jogo a jogo.
mas é impossível ignorar que dia 29 está logo ali. A torcida carrega isso no olhar. Os jogadores carregam isso nos gestos. A comissão técnica carrega isso nas decisões que toma durante cada treinamento. Não é pressão em forma de cobrança. É pressão em forma de oportunidade. O Palmeiras sabe que tem a chance de escrever uma história que poucos clubes na América do Sul conseguiram. Um tetracampeonato recente, conquistado com consistência, com peso e com protagonismo em todas as competições. E talvez seja por isso que cada discussão, cada notícia e cada sinal vindo de dentro do clube ganhem um valor maior. Quando surgiram as primeiras informações sobre possíveis reforços para a temporada de 2026, a torcida não recebeu aquilo como mera especulação. Muitos enxergaram como um sinal claro de planejamento, de ambição, de visão de longo prazo. E no futebol, especialmente no futebol brasileiro, planejar com antecedência não é algo comum. Mas, no Palmeiras, tem sido. Já virou costume ver a diretoria se antecipando, buscando oportunidades, estudando perfis que possam elevar o nível do elenco, porque não adianta viver só do momento, é preciso preparar o que vem depois. E esses 3 nomes que circulam nos bastidores deixam claro que o objetivo é manter o time competitivo, forte e capaz de disputar títulos todos os anos. Mas mesmo com todos esses rumores positivos, o torcedor mais experiente sabe que contratar bem não é apenas trazer grandes jogadores. É entender onde estão as carências, quais setores precisam de reforço imediato e onde o elenco ainda pode crescer. A defesa, por exemplo, continua sendo tema de atenção. Não é que esteja ruim, mas é evidente que precisa ser mais estável, mais compacta e mais difícil de ser vazada. O próprio número de defesas difíceis feitas por Carlos Miguel ao longo do Brasileirão mostra que o goleiro tem sido muito exigido. Isso é mérito dele, mas também é um alerta. Em momentos decisivos, não se pode oferecer tantas chances ao adversário dentro da área. Isso precisa ser corrigido rapidamente e esse tipo de ajuste pode definir um título. Outro ponto que tem gerado discussão é a oscilação de alguns jogadores que até pouco tempo atrás eram essenciais no funcionamento da equipe. Kelvin, por exemplo, tem sido muito comentado pelo torcedor porque antes da lesão era quase intocável. Uma peça que dava profundidade, velocidade, segurança e dinamismo. Depois que voltou, parece ainda buscar o ritmo ideal. E essa diferença é perceptível. Mas é importante lembrar que recuperação física é uma coisa, recuperação técnica é outra, e ambas têm seus próprios tempos. Não é questão de desmerecer, é questão de entender que o futebol tem fases. Kelvin tem qualidade para recuperar seu espaço, e a disputa interna no elenco só tende a ajudá-lo. Enquanto isso, do outro lado do campo, o sistema ofensivo tenta manter a consistência necessária nas últimas rodadas. Para vencer o Vitória e seguir pressionando na tabela, o Palmeiras precisa daquela agressividade bem dosada, daquela construção paciente que vira finalização perigosa, daquela calma no último passe que tanto fez diferença em jogos importantes. E é isso que tem sido treinado. Movimentação coordenada, transição rápida, triangulações nas beiradas, infiltrações curtas, bolas paradas ensaiadas, tudo para que o time entre em campo com a sensação de que nada ali é improviso, de que tudo foi trabalhado, pensado e repetido. E o torcedor sente isso. Sente que o time chega para essa reta final com a maturidade de quem aprendeu muito com os últimos anos. Ninguém no elenco anda preocupado com pressão externa, porque eles sabem que pressão só existe quando o time tem algo grande em jogo. E o Palmeiras tem.
Tem disputa pelo Brasileirão. Tem final de Libertadores para jogar. Tem chance de fazer história mais uma vez. E é esse cenário que movimenta tudo: o treino, o silêncio dos bastidores, a fala dos jogadores, a ansiedade dos torcedores, o burburinho da mídia, os comentários nas redes sociais, as projeções de tabela. E por falar em tabela, os próximos jogos deixam claro que não há espaço para vacilo. 6 partidas podem mudar completamente a temporada. 6 vitórias podem colocar o Palmeiras no topo do continente e do país. É muito? É. É difícil? Muito. Mas se existe um clube que aprendeu a lidar com o impossível nos últimos anos, esse clube é o Palmeiras. Por isso, o torcedor olha para a semana com aquela mistura de medo e orgulho, aquela sensação única de que está prestes a viver algo gigante, algo que vai ser lembrado por muito tempo. E amanhã, quando a bola rolar no Allianz Parque, toda essa expectativa vira energia. Energia que vem das arquibancadas, que invade o campo e que empurra cada jogador mais perto da vitória. Porque, no fim das contas, é isso que move o Palmeiras: a união entre estádio, elenco e torcida. A força de um clube que nunca entra em campo sozinho. E a certeza de que, até o último minuto, tudo pode acontecer. Sempre pode. Um jogo em casa, diante de um adversário perigoso, mas que o Palmeiras tem condições totais de vencer se entrar com a postura que a camisa exige. É o tipo de partida que não se pede para vencer, se exige. O Allianz vai pulsar, o time vai lutar, e a torcida vai carregar essa esperança como sempre fez. Porque quando o Palmeiras decide entrar em modo decisão, poucas coisas no futebol são tão poderosas. E é justamente isso que faz o torcedor acreditar que, no fim dessa jornada, pode haver mais uma festa verde e branca iluminando o Brasil. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Rafael Veiga pode estar vivendo seus últimos momentos como jogador do Palmeiras. Ao menos é o que sugerem os corredores fervilhantes do futebol brasileiro. Nos bastidores, comenta-se que uma movimentação silenciosa, mas intensa, estaria colocando o meia no centro de uma possível transferência que já provoca inquietação entre torcedores e dirigentes. Nada oficial foi confirmado. Mas a sensação é de que algo está acontecendo longe dos holofotes. Pessoas próximas ao staff do jogador teriam deixado escapar que Veiga recebeu sondagens consideradas impossíveis de ignorar. Fala-se em cifras altas, papo direto, contrato longo e a chance rara de assumir protagonismo em um novo cenário. A diretoria alviverde, por sua vez, estaria dividida entre a necessidade de manter uma peça fundamental do elenco e a pressão de aceitar uma proposta que poderia movimentar profundamente o mercado. O rumor circula com velocidade, principalmente porque o comportamento recente do meia tem levantado sobrancelhas. Comentários mais reservados, aparições discretas e até uma certa mudança de postura dentro do clube têm alimentado a sensação de que existe algo em andamento. Alguns funcionários teriam percebido conversas mais frequentes entre o jogador e representantes, sempre em tom baixo e com portas fechadas. Entre os torcedores, o burburinho já virou montanha. Uns afirmam que a possível saída seria parte de um plano de renovação do elenco. Outros apostam que se trata apenas de pressão para valorização. Mas o fato é que o nome de Rafael Veiga não sai das rodas de discussão e qualquer gesto do camisa 23 vira matéria-prima para especulação. Enquanto o silêncio oficial permanece, a dúvida cresce.
Estaria o Palmeiras se preparando para uma despedida inesperada? Ou tudo não passa de mais um capítulo das novelas que o futebol cria, alimenta e espalha com facilidade? Por enquanto, o ar segue carregado de mistério. E o futuro de Veiga, envolto em rumores que só aumentam a cada nova conversa abafada pelos corredores do clube. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!